Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita disposição para assistir a aula e mais disposição para fazer a atividade. Eu vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Aqui diz o seguinte, questão number 1, tá vendo? Eu sei até em inglês. Questão número 1 diz o seguinte, misturou-se 1 litro, que é o VA, primeira solução, índice A, segunda solução, índice B, e o final, sem índice. Lembrando-os que, se você for ver vídeo sobre o assunto no YouTube, ou pesquisar no Google, por exemplo, é comum você ver V1, V2, 1 quer dizer a primeira solução, que substitui o A, e V2, um exemplo, substitui o VB. Então diz, 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, para quem não sabe o que é isso, é sal de cozinha, 0,1 mol por litro. Por que eu sei que é Mi e não C de concentração comum? Por isso aqui, unidade. Toda unidade em mão, mol por litro, mol vezes litro elevado a menos 1, ou molar, se refere à molaridade. A 1 litro de uma outra solução aquosa de cloreto de sódio, 0,2 mol por litro. Obtendo-se uma nova solução aquosa com um volume igual a 2 litros. Claro, óbvio, evidente. Mesmo que ele não tivesse fornecido esse valor 2 litros, teríamos que saber disso, porque o volume final é o volume 1, o volume A mais o volume B. Se você tem meio litro de leite, põe mais 1 litro de leite, claro, óbvio, evidente, que o volume final será 1,5 litro. Beleza. Aí ele quer a molaridade final. Então esta é a fórmula, MiAVA mais MiBVB, que é igual a MiV. MiV, que é assim que você me vê, você vai ver que eu sou muito bonito. Olha, então, 0,1 vezes 1 mais 0,2 vezes 1, Mi é o que nós queremos, e o V, 2. Fazendo os cálculos, 0,1 vezes 1, 0,1, 0,2 vezes 1, claro, 0,2. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. 2 Mi. 0,1 mais 0,2 dá 0,3. Então, Mi é igual a 0,3 sobre 2, que é igual a 0,15. Portanto, a alternativa certa é a letra C. De coitado de quem não está aprendendo. Bom, questão número 2. Essa é mais complicada. Nada que não seja possível que você aprenda. Diz o seguinte, para originar uma solução de concentração 120 grama por litro, ou seja, a concentração final terá que ter 120 gramas por litro. Qual é o volume em litros de uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2, de concentração 200 gramas por litro, que é a concentração inicial, que deve ser misturado a 200 ml, que é o nosso VB, porque ele quer o VA, o volume da primeira solução, de uma outra solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração igual a 100 gramas por litro. Então, agora, o que acontece? Como eu citei o exemplo agora lá do leite, vocês sabem que o volume final é o volume da primeira solução mais o volume da segunda solução. É ou não é? Bom, então aonde estiver V, eu vou substituir por isso aqui. Então aqui está a fórmula. Agora, vamos usar o recurso copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Então no lugar de CA, eu coloco o valor dele, que é 200, vezes o VA, que é o que eu quero, mais o CB, que é 100, vezes VB,
que é 0,2, né? Que eu dividi por 1000, claro, que eu não posso deixar em ml, tem que transformar para litro, que é igual a 120, que é o C, vezes o V. Aí o Kiko, o que eu fiz? Já substituí o V pelo valor dele, que é VA mais 0,2. Então daqui para cá, 200 VA, 100 vezes 0,2, desloca a vírgula, duas casas para a direita, dá 20. 120 vezes VA, 120 VA, né? Porque aqui é o que? Chuveirinho, né? Propriedade distributiva. Eu sei que a Isabela não deixa falar chuveirinho. Então, 120 vezes 0,2, 24. 200 VA menos 120 VA é igual a esse 24 menos 20. 200 menos 120, como diz vocês, até um tonte à noite dava 80. É igual a 4. Isolando o VA, 4 sobre 80, que dá 0,05 litro. Ok? Então vamos para o teu pseudo. Meninos, o terceiro diz assim: foram misturadas duas amostras de soluções aquosas de hidróxido de rubídio, uma de volume igual a 400 ml, o VA, e 0,5 emão. O emão também é unidade de molaridade. E a outra de volume 250 ml, e 0,6 emão. Então, MiA, MiB. Eu coloquei 0,6 porque 0,60 é a mesma coisa de 0,6. Esse zero à direita da vírgula está aí só para encher o saco, não serve para nada não. Qual será o valor da molaridade da solução resultante? Ele quer isso aqui. Bom, pode ser que algum de vocês estejam pensando, mas está faltando o V, que é o volume final, né? Mas não está, porque aqui eu vou dividir por 1000, vai dar um volume A igual a 0,4 litro. Aqui, dividindo por 1000, vai dar um volume B igual a 0,25 litro. Bom, então aqui o V é igual a VA mais VB. VA 0,4, VB 0,25. Tudo bem? Então isso vai dar um valor de 0,65 litro. Tá? Então, vírgula, soma e subtração, lembra? Coloca-se vírgula debaixo de vírgula, preenche-se com zeros as casas vazias. Tá vendo? Provo para vocês que focinho de porco não é tomada. Bom, prosseguindo, dando andamento, continuidade, indo para frente, minha tinta acabou. Aceito doação de tinta, viu? Olha, então aqui vai ficar MiAVA mais MiBVB é igual MiV. MiA 0,5, VA 0,4, MiB 0,6, VB 0,25, o Mi é o que eu quero e o V 0,65.
Então, fazendo a calculadora para ganhar tempo. Então é isso aí, jovens. Então, acabou de acabar a mistura de soluções. Meninos, então aqui eu coloquei um pouco de teoria, mas vocês vão entender na hora que eu for fazer o exercício. A C de coeficientes, que é a mesma coisa de balanceamento de equações químicas. Essa aula e a próxima dessa semana vai ser esse mesmo assunto, tá? Então, o que acontece? Eu vou passar exercício e explicar, talvez vocês vão entender melhor.
aqui, a quantidade de potássio no primeiro membro, o que é primeiro membro? Reagentes. O que é reagentes? O que fica à esquerda da seta. Tem que ser igual à quantidade de potássio no segundo membro. O que é segundo membro? Que fica à direita da seta, né, que é o produto da reação. Antes da seta, reagentes, depois da seta, produto da reação. Então aqui essas equações, elas não são balanceadas. E o nosso objetivo aqui é esse. Então o que é que eu vou fazer a princípio? O potássio apareceu uma vez, o cloro, uma. O oxigênio, 4. De cá, o potássio apareceu uma vez, o cloro, uma, e o oxigênio, 2. Ou seja, se aqui fosse 4 e 4, estaria balanceada, porque os demais elementos estão balanceados. Ou 2 e 2 estaria balanceado, mas nesse caso não está. Então, nosso objetivo é esse, balancear. Olha, isso é por tentativa e erro. Às vezes você testa um número e não dá certo. Aí você tem que mudar. E geralmente no balanceamento de uma equação, a gente só pode trabalhar os coeficientes. Você não pode alterar, por exemplo, seria muito fácil, aqui é 4, aqui é 2, não, vou apagar o 2 e pôr 4. Mas não é assim. Você não pode alterar os índices. Eu não escrevi ali, mas fica claro isso para vocês. Você só pode alterar os coeficientes, tá? Quando você coloca, por exemplo, um coeficiente 3 aqui, ele serve para todos os elementos. Aí você faz a distributiva, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. Se você põe um 5 aqui, vai ficar 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. Tá bom? Olha, feito isso, vai repetir a equação. Repete cada elemento. E aí, é a linha do potássio, a linha do cloro, a linha do oxigênio. Ou seja, se você pôs cloro aqui, você não pode pôr oxigênio de cá. Cada elemento na linha dele, tá bom? Bom, pensa comigo. Se aqui tem 4 oxigênio e aqui só tem 2, qual é o caminho? Se eu coloco um 2 aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Aí a minha equação fica equilibrada, já que os demais elementos já estão equilibrados. Então, aqui vai ficar 1, né? Mas aqui 1 também, aqui 4. Aqui 1, aqui 1, 2 vezes 2, 4. Então, essa equação ficou equilibrada. Então, no início, sei que vocês podem achar estranho, difícil, mas logo vocês vão entender direitinho. Então, essa primeira parte é fácil, ó. 12 no carbono, hidrogênio 22, oxigênio 11. Aí você põe aqui, ó, debaixo do carbono, 1, hidrogênio são 2 e oxigênio 1, tá? Só coloquei os índices. Repete a equação. Repete os elementos.
Agora, meninos, veja bem, pensa comigo, olha o raciocínio. Aqui eu tenho 12 carbonos, aqui eu só tenho 1. Eu tenho que fazer com que apareça 12 carbonos de lá. Então, para isso, basta eu colocar 12 aqui, ó. Mano. Aqui eu tenho 22 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. A pergunta que não quer calar: qual é o número que eu multiplico por 2 que costuma dar 22? Claro, até ontem de manhã era o 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 1, 11. E morreu esse exercício. Olha, se fosse uma questão de prova, uma questão objetiva, eles poderiam dar uma questão dessa dizendo assim, fazendo o acerto dos coeficientes ou fazendo o balanceamento da equação a seguir, encontramos, respectivamente, ou seja, os índices nesta ordem. Aqui, se não tem, é 1, ou melhor, coeficientes 12 e 11. Poderia ser 2 pontos assim, poderia ser hífen, tá bom? Então, mais uma para a gente fechar com chave de ouro. Não tem problema a aula ficar longa, não. O importante é aprender. Tempo vocês têm. Agora, um detalhe que eu não comentei, talvez vocês tenham notado, e eu ponho 12 aqui, ele não serve para essa substância. Por quê? O mais e a seta separam uma substância da outra. Assim como, se eu colocasse um 4 aqui, ele não serviria para o carbono e nem para a água. Entendeu? Então, a seta separa uma substância da outra e o sinal mais também separa uma substância da outra. Pessoal, aqui, vamos lá, ferro 1, hidrogênio 2, enxofre 1, oxigênio 4. De cá, ferro 2, hidrogênio 2. Outra coisa, por exemplo, isso aqui tem um hidrogênio também, Fe3, H3, um exemplo, ó. FeH3. Aí você vai somar, ó, 3 hidrogênio mais 2, 5 hidrogênio, quando eles estão do mesmo lado, tá bom? Você soma. Agora, quando eles estão em lado diferente, não. Aí, agora o enxofre. O enxofre, meninos, esse índice aqui, ele multiplica o índice de todos que estão lá dentro. Então, o enxofre são 3. E o oxigênio aqui, 3 vezes 4, 12, certo? Então o índice que está fora do parênteses multiplica o índice de todos que estão dentro do parênteses. Então, ferro mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico, Fe2, SO4, índice 3, mais H2. Copia novamente, ferro, hidrogênio, enxofre, oxigênio. Ferro, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Olha, aqui não está difícil, ó. Por quê? Se eu tenho 2 ferros de cá, eu tenho que ter 2 ferros de cá. Então, para isso, eu ponho 2 aqui. Vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Olha,
quantos hidrogênios eu tenho de cá? 2. Aqui eu tenho 2. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 12 oxigênios de cá. Então, eu tenho que ter 12 oxigênios de cá. Então, para isso, eu vou colocar 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 vezes 1, 3 enxofre. Né? 3 vezes 4, 12 oxigênio. Bom, então, se aqui eu tenho 6 hidrogênios, eu tenho que ter 6 hidrogênios de cá também. Qual é o número que eu ponho aqui para dar 6? Então, 3 vezes 2, 6. O enxofre já está balanceado, 3 e 3. E o oxigênio também já está balanceado. Ou seja, aqui eu não vou pôr nenhuma substância, nenhum coeficiente, já está balanceado. Tá bom? Então, é isso aí. Se fosse questão objetiva, os coeficientes em ordem, respectivamente, seria 2, 3, 1, 3. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, pode colocar as dúvidas no grupo. E por hoje é só. Na próxima aula, se Deus quiser, tem mais. E para fechar, não de forma diferente, uma mensagem. Vamos dar as mãos. A mão do amigo encontrando a do inimigo. A mão do pobre encontrando a do rico. A mão do negro encontrando a do branco. A mão do forte encontrando a do fraco. A mão do esposo encontrando a da esposa. A mão do mestre encontrando a do discípulo. A mão do sofredor encontrando a do protetor. A mão do farto encontrando a do faminto. A mão do governante encontrando a do governado. A mão do juiz encontrando a do réu. A mão do médico encontrando a do paciente. A mão do patrão encontrando a do operário. A mão do noivo encontrando a da noiva. A mão de todos encontrando a de Cristo. A mão de Cristo abençoando a todos nós. Tchau, obrigado!